a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Amém? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, versículo 2. Todos acharam? Amém. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito... É porque as versões são diferentes, né? Vou deixar vocês lerem e vou deixar os anjos interpretar o que vocês vão ler aí. Vamos lá, 1, 2, 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, pode sentar. Vamos lá. Eu queria que você prestasse bem atenção. E depois eu já digitei uma boa parte desse estudo, eu já digitei. Estou só esperando acabar hoje para estar postando no grupo todos os pontos, de forma resumida, para a gente guardar esse estudo. Queridos, antes de iniciar diretamente no tema a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, eu preciso dizer a você que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque existe uma seita, os irmãos sabem qual é, chamada Testemunho de Jeová, que eles ensinam, no Pantanal eu não falei, mas aqui eu falei. Eles ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles ensinam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma energia. Porém, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios acerca dos dons espirituais, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo, ele dá os dons, distribui os dons individualmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo é que dá os dons à igreja, e ele distribui a cada um como quer. Por quê? Porque o Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem vontade própria. Força não tem vontade própria. Então repita comigo: o Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem vontade. Ele distribui os dons como quer. Então ele tem vontade. Segundo, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Força não tem sentimentos. Por exemplo, Paulo, preso em Roma, ele escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 30, dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, eu com a minha vida posso alegrar o Espírito Santo ou entristecê-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo é uma pessoa. Força, energia não tem sentimentos, mas uma pessoa tem sentimentos. E em terceiro lugar, o Espírito Santo fala. Você vai olhar lá as cartas às 7 igrejas apocalípticas, que o apóstolo João, ao receber a visão, quando estava na ilha de Patmos, no final de cada uma das cartas, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso, Sardes, todas as 7 cartas apocalípticas, das igrejas apocalípticas, no final de cada uma das cartas está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque o Espírito Santo fala, energia não fala, força não fala. Então o Espírito Santo, para a gente iniciar o estudo nessa noite, nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa, pastor? Porque o Espírito Santo tem vontade, porque o Espírito Santo tem sentimentos, porque o Espírito Santo fala. Repita assim comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele tem vontade, ele tem sentimentos. Então é isso, a primeira coisa que nós precisamos entender
ao falar do Espírito Santo, é que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um arrepio que você sente, não é um tsunami que vem sobre a sua vida e que lhe dá. Não, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Então agora, nós vamos falar sobre a atuação, as ações. Como o Espírito Santo agia no Velho Testamento. Como o Espírito Santo agia. E eu dividi em 2 pontos. Primeiro, a atuação do Espírito Santo na criação. Você vai ver lá no texto que nós lemos, de Gênesis 1:2, fala que havia trevas na face do abismo e o Espírito Santo estava paralisado sobre as águas. Diga amém. Amém. Não, diz amém não, porque ele não estava paralisado. Você só diz amém quando você concorda com aquilo. Amém não, o Espírito Santo ele se movia. Repita comigo, o Espírito Santo se movia. Ele se movia. Então o texto vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Essa palavra Espírito é uma palavra, em hebraico é uma palavra chamada Ruach. Repita comigo, Ruach. R-U-A-C-H. Ruach. E Ruach significa vento, respiração e fôlego. Toda vez que você encontrar lá na Bíblia a palavra Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, essa palavra Espírito, na maioria delas é uma palavra em hebraico chamada Ruach e significa vento, respiração e fôlego. Diga amém. Diga glória a Deus. Então olha que coisa maravilhosa. Desde o início, no primeiro texto, na primeira referência que fala do Espírito Santo na Bíblia, é Gênesis 1:2. E o primeiro texto que fala do Espírito Santo, fala que ele se movia, ele se movimentava. O Espírito Santo, ele agia sobre a face do abismo. Aí vem a primeira aplicação nessa noite para você dar glória, dar aleluia. Toca no teu irmão e diz assim, ó, é culto de estudo, mas está liberado da glória. Primeiro, você pode ter chegado aqui, olha só, você pode ter chegado assim, pastor, a minha vida está muito parada. Não acontece nada mais na minha vida, está tudo muito parado. Deus nunca mais levantou um profeta para falar comigo. Deus nunca mais falou comigo. Não muda nada na minha vida, é sempre a mesma coisa. Eu vou para a igreja, volto e a minha vida não muda, a minha vida está parada. Eu estou parado, as coisas não estão acontecendo. Parece que minha oração não passa do teto, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus não lembra mais de mim. Mas eu quero dizer um negócio a você. Você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, você pode não estar sentindo, mas o Espírito Santo, ele está agindo na tua vida, ele está se movendo na tua vida, ele está trabalhando na tua vida. Ele não para de trabalhar no teu viver, na vida da tua família, na vida dos teus filhos. Deus está trabalhando, o Espírito Santo não está parado. Olha para teu irmão e diz, o Espírito Santo não está parado. Ele está se movimentando, ele está agindo, ele está trabalhando, ele está fazendo. Porque ele se move desde o início da criação, ele se move. E tem uma coisa, tem pessoas que pensam que o Espírito Santo só está trabalhando quando ela vem no culto e chora. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só está trabalhando quando ela escuta um hino de louvor e se arrepia e chora. Tem gente que pensa que o culto só tem a ação do Espírito Santo quando tem aquele mover, quando o povo cai no chão, quando o povo levanta a mão e dá glória, quando as pessoas estão chorando. Não. O Espírito Santo trabalha no movimento, na agitação, mas ele trabalha no silêncio, na calmaria. O que é mais importante é você entender é que ele está sempre trabalhando. Glória a Deus. Ele não para. O Espírito Santo não para. Repita assim comigo: eu não preciso ver. Fale aí, eu não preciso ver. Eu não preciso sentir. Eu não preciso perceber. Eu só preciso crer. Eu só preciso ter certeza de que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na minha família. Aleluia. O tempo passou, mas o Espírito Santo estava trabalhando lá. O que eu estou vivendo hoje, o Espírito Santo foi lá trabalhar.
que o Espírito Santo ele não para de trabalhar. Então a gente vai ver agora alguns versículos. Agora eu quero que você abra a Bíblia. Jó capítulo 26, versículo 13. Jó capítulo 26, versículo 13. Veja o que a palavra diz. Vamos ver alguns versículos da atuação do Espírito Santo na criação. Olha o que o texto de Jó fala. Todo mundo achou? Vai lá, quase para o meio da Bíblia. Exercício, vamos lá. Abre a palavra de Deus. Jó capítulo 26, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Posso ler? Amém. Ou ninguém achou ainda? Amém. Todo mundo achou? Eric, não me mate de vergonha. Eric achou? Todo mundo achou? Olha o que diz. Pelo seu Espírito ornou os céus. Só até aí. Pelo seu Espírito ornou. Quem sabe o que é ornar os céus? Falamos aqui. Significa decorar, embelezar, enfeitar. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Que o Espírito, que Deus pelo seu Espírito embelezou, ornou os céus, enfeitou os céus. Olha para teu irmão e diz assim, ó, olha para ele aí. Eu vou ter logo uma aplicação. Assim é negócio de pregador, é culto de estudo e culto de estudo pentecostal é assim, tem o estudo e tem a administração, a aplicação. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: tua vida pode estar feia, tua vida pode estar troncha, pode estar complicada, tua vida pode estar todas as áreas feias, mas o Espírito de Deus, ele pode tornar a tua vida bonita. Ele pode embelezar a tua vida. Ele pode decorar a tua vida. Ele pode transformar a tua vida. Hoje pode estar complicada, mas amanhã o Espírito Santo pode mudar tudo. Ele deixou o céu bonito e pode deixar a tua vida bonita. Só basta ele virar a página. Agora todo mundo, Salmo 104, verso 30. Salmos 104, versículo 30. Ligeiro, ligeiro, vamos lá. Quem achou vai dizendo amém. Achou? Amém. Diz amém ou glória a Deus. Amém. Aí quem não der glória a Deus, não dizer amém, eu sei que não achou. Amém. Salmo 104, versículo 30. Olha o que o texto diz. Posso ler? Amém. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus envia o quê? E as coisas são criadas. E ele fala assim, ó: e assim renovas a face da terra. Você sabia que de segundo em segundo tem coisas morrendo e nascendo? Sim ou não na terra? É assim ou não é? Morre a largata, nasce uma borboleta. É ou não é? Na metamorfose, não é? A largata se transforma numa borboleta, mas a borboleta, a largata teve que sair do mapa para surgir a borboleta. Os seres, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Deus envia o Espírito e as coisas são criadas. E as coisas da terra se renovam. Olha aqui para minha cabeça. Você está vendo um clarão aqui, um clarão? Aqui, ó. Está vendo ou não? Você sabe o que é isso? Muito cabelo caído. Mas eu tenho esperança que a ciência diz que muitos caem e muitos nascem. Só que eu acho que na minha situação está mais caindo do que nascendo. Não tem mais topete? Não é? O Espírito de Deus, ele renova a face da terra. Você sabia que lá pro lado da Índia, pro lado da África, existe um animal, que existe uma pulga que vive em cima desse animal. A pulga se alimenta do sangue desse animal. E a pulga chupa o sangue daquele animal. Só que olha como é a coisa. Se a pulga vivesse em cima desse animal a vida toda, o animal morria. Por que morria, pastor? Porque a pulga ia puxar todo o sangue do animal. Mas olha o que Deus faz. Existe um passarinho que pousa em cima do animal e come as pulgas, porque o passarinho se alimenta da pulga. É a perfeição da criação
criação. A pulga se alimenta do sangue daquele animal e o passarinho se alimenta da pulga que se alimenta do sangue do rinoceronte e ninguém morre. O passarinho, a pulga livra o passarinho da morte e o passarinho livra o animal da morte que está sendo sugado pela pulga. E Deus vai renovando. Nesse exato momento tem cabelo caindo e cabelo nascendo. Caindo e nascendo. Em alguns aqui está caindo mais do que nascendo. Né? Eu estou no time. Mas o Espírito, olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus envia o Espírito e as coisas são criadas, e assim a face da terra vai sendo renovada. Olha para teu irmão e diz: o Espírito Santo renova todas as coisas. O Espírito Santo faz tudo novo. Tudo novo. Dê glória a Deus. Diga aleluia. Pastor, e na criação do homem? Abra lá Gênesis capítulo 1, verso 26. O Espírito Santo estava lá, pastor, quando Deus estava criando o homem. O Espírito Santo fez parte na criação do homem. Vamos olhar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem pode ler aí? Bem alto e bem bonito. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o resto que se move sobre a terra. Quem foi que disse isso? O Espírito Santo. Quem foi que falou? O texto está dizendo assim: depois Deus disse. Não é assim? Deus, quem foi que falou? Deus. Quem foi que falou? Deus. Deus. E Deus disse como? Façamos. Está no plural ou está no singular? Quando eu falo uma coisa, se eu chegar aqui para vocês e falar assim: eu vou limpar a igreja quando acabar o culto, quem é que vai limpar a igreja? Eu. Porque eu estou falando que sou eu que vou limpar. Mas se eu disser assim: façamos uma limpeza na igreja. Quando eu te falar assim: façamos após o culto uma limpeza na igreja, quem é que vai limpar a igreja? E para quem Deus está falando façamos? Na quarta-feira passada alguém disse assim: para o homem. Eu disse: não, calma, que o homem não foi criado ainda. Para quem Deus está falando façamos? Será que Deus está sozinho falando assim: façamos? Deus está falando. Aqui está a manifestação da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus está falando em harmonia, em completa unidade, o Espírito Santo fazendo parte na criação do homem. Olha para teu irmão e diz assim: o Espírito Santo estava lá. Quando Deus decidiu criar o homem, o Espírito Santo estava lá, junto com Deus e junto com seu Filho, trabalhando na criação do homem. Então o Espírito Santo, desde o início da criação, o Espírito Santo estava presente. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Então, agora vamos para a segunda parte do estudo: a atuação do Espírito Santo no homem, no Velho Testamento. Como é que o Espírito Santo trabalhava no Velho Testamento? Como é que o Espírito Santo agia no Velho Testamento? Ele se manifestava de diversas formas, mas eu separei 3 formas aqui principais que o Espírito Santo agia, atuava no Velho Testamento. E a primeira forma era que o Espírito Santo atuava e agia revelando, principalmente aos profetas, os pecados do povo. O povo estava em pecado. O que é que o Espírito Santo fazia? Mostrava aos sacerdotes, aos profetas, aos juízes, os pecados do povo. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: o Espírito Santo é o mesmo. Ele também revela nos dias de hoje. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Vou tentar dar uma resumida por cada hora, mas abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Eu quero andar com você nesse capítulo. Ezequiel capítulo 8. O Espírito Santo revelando a Ezequiel o que estava acontecendo dentro do templo. Ezequiel 8:3. A partir
capítulo 2, missionário. Posso ler da minha? Você acompanha aí? Vai ser muito diferente do que está aí, mas escute a minha linguagem que você vai entender melhor do que a linguagem que você está. Escute eu lendo a minha. Escute eu lendo a minha. Isso aqui Ezequiel está contando o que aconteceu com ele mesmo. Uma experiência que ele mesmo teve com Deus. Olha o que ele diz. Vi uma figura que se parecia com um homem. Da cintura para baixo, ele era como fogo. Da cintura para cima, sua aparência era de um metal brilhante. Versículo 3. Estendeu algo parecido com um braço e pegou-me pelos cabelos. O Espírito me levou no ar, entre o céu e a terra. O Espírito levou Ezequiel, está levando Ezequiel. Ezequiel está flutuando sobre a terra, puxado pelos cabelos. E o Espírito Santo levantou Ezequiel, e Ezequiel está parecendo um boneco de desenho, aqueles que voam. E o Espírito está levando ele. O Espírito me levou no ar entre o céu e a terra, e me levou até Jerusalém, numa visão dada por Deus. Deus está dando a visão a ele. Está vendo? Ele mesmo está vendo ele sendo levado. Cheguei à entrada da porta do norte, onde estava o grande ídolo que tanto ofendeu o Senhor. O Espírito levou Ezequiel até o templo. E quando ele chegou no templo, sabe o que o Espírito de Deus mostrou a Ezequiel? Um Deus, um ídolo, uma estátua de um Deus no templo. Agora olha o versículo 5. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e lá estava junto à porta do altar, no altar do templo, o grande ídolo, que era uma ofensa contra Deus. Tinha um ídolo próximo à porta do altar, e o Espírito de Deus estava revelando, mostrando a Ezequiel como é que estava o templo. Agora olha, vai lá para o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Então me levou ao pátio interno da casa do Senhor, lá entre a porta do templo e o altar de bronze. Uns 25 homens de costas para o templo do Senhor, virados para o oriente, estavam se prostrando diante do sol. Se prostrando diante do sol, adorando a criação ao invés do Criador, dentro do templo. Se você for olhar os versículos anteriores, missionária, sabe o que é que tinha? As paredes do templo estavam todas pintadas com imagens de ídolos. Depois leia esse capítulo. O Espírito de Deus levou Ezequiel e começou a andar com Ezequiel no templo e mostrando. Deixa eu dizer um negócio a você. Quem é que acredita que Deus revela? Levanta a mão aí. Quem é que acredita que Deus é o mesmo? O Espírito Santo ainda revela nos dias de hoje. Você acredita nisso? Que o Espírito Santo é o mesmo? Então tem uma aplicação aqui para a nossa vida. Daniel capítulo 2, versículo 22 vai dizer que Deus revela o profundo e o escondido. Lucas capítulo 12, versículo 2 vai dizer que não há nada oculto que não possa ser revelado. Hebreus capítulo 4, verso 3 vai dizer que não há criatura alguma encoberta diante dele. Olha para teu irmão e diz assim: Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Então olha para teu irmão e diz assim: cuidado com os pecados secretos, porque aquilo que é secreto o Espírito Santo pode tornar público. O Espírito Santo faz isso, Diácono Marcos? Porque tem gente combatendo em público aquilo que pratica no secreto. Combate no público, no púlpito, aquilo que pratica escondido. Prega contra a santidade, mas é adúltero no secreto.
sobre obediência, mas no oculto é um rebelde. Combate em público aquilo que pratica no secreto. Agora tem uma palavra de Deus. Levanta a mão aí para cima. Glória a Deus. Porque eu vou profetizar um negócio pesado aqui. Se você estiver brincando e tendo pecados secretos, escondendo de Deus, da igreja, dos pastores da igreja, Deus vai torná-los público. Guarda essa palavra. E Deus faz isso, pastor? Faz. Deus faz isso para envergonhar? Não, para você se arrepender. Para eu me arrepender. Eu não sei como é que a pessoa recebe tanto de Deus no culto, quando acaba o culto vai para casa, perde tudo. Recebe tanto de Deus aqui no altar, quando vai para casa, perde tudo. Deixa eu dizer um negócio para você. O Espírito Santo é o ouvido dos profetas. Billy Graham ele vai dizer, não adianta. Billy Graham foi um dos maiores pregadores recentes que a gente teve. Não adianta você fazer nada por trás dos profetas, por trás de quem tem intimidade com Deus, porque ou a gente sonha ou Deus revela. E se Deus me revelar, eu faço só uma pergunta a Ele. Posso dizer para a igreja? Se Ele disser sim, todo mundo vai ficar sabendo, sem medo de ser feliz. Agora se Ele disser não, eu converso só com você. Se Ele falar para mim não, eu chamo você para uma conversa particular. Sabe por quê? Porque tem pecados que a igreja precisa ficar sabendo, para não ser enganada. Aí teve um vídeo aí rolando na internet de uma mulher que pegou e jogou um negócio no ventilador, porque o marido estava pegando a mulher do guitarrista. Aí todo mundo saiu condenando a mulher. Eu fiquei aplaudindo. Fala, que coisa boa. Coisa boa, mas não era para fazer isso não. Era nada, era para o homem ficar enganando a igreja por muito tempo. Não, tem que fazer isso mesmo. Porque na hora da gente pecar, a gente não tem vergonha. Porque a gente vai ter pena e medo de envergonhar quem não tem medo e nem consideração em querer pecar contra Deus e envergonhar a Deus e o Evangelho. Não, mas vamos para um lugar reservado, para não trazer escândalo, não para ninguém, vamos botar para baixo do tapete para ninguém ficar sabendo, para a igreja não ficar sabendo. Não, irmão. Eu e você não tem vergonha de pecar, porque Deus vai ter vergonha de envergonhar a gente? Porque Deus vai ter medo de envergonhar a gente? Tem coisas que a igreja precisa ficar sabendo. Não é para esconder, não. Tem coisas que é para todo mundo saber. Agora tem coisas que Deus diz assim, converse com a pessoa, sozinho. E quando Deus está mandando conversar com a pessoa sozinho, é porque Deus ainda está preservando você. Querida, às vezes quando a gente se torna pastor, a gente nem nome tem mais. Eu estou andando de carro na rua, de repente fala assim, oi pastor! Estou num carro, sangue de Jesus, está na BR. Um passou assim do meu lado e disse, pastor! Eu digo, sangue de Cristo tem poder. Estou passando no Ibura, aí eu digo, oi pastor! Meu Deus! A gente perdeu o nome, nem nome tem mais. Olha para teu irmão e diz assim, não brinque com o Espírito Santo. E se você brincar, o Espírito Santo vai desmascarar e mostrar à igreja quem você é. Não brinque com o Espírito Santo. Vamos ter cuidado com as nossas palavras. Cuidado com as nossas conversas após o culto. Vamos vigiar. Olha para teu irmão e diz, vigia. O Espírito Santo revela. Eu tenho duas verdades para dizer. Duas. Primeiro, quem anda tendo uma vida em pecado, um evangelho falso, fingido, não quer estar perto de profeta. Por quê? Porque até olhar para o profeta dá medo. Dá um medo quando eu sento perto de algumas pessoas na igreja. Uma vez estava sentado na igreja, uma confusão na minha vida. Aí tinha uma mulher aqui do meu lado direito que ela olhou para mim assim, lá vem Jesus. Vai dizer tudo. Quem vive uma vida troncha, em pecado, não quer estar perto de profeta, porque sabe o risco que está correndo.
consegue esconder um erro por muito tempo. Ah, mas eu tenho esse pecado faz muitos anos. Ah, mas isso aqui, já virou meu pecadinho de estimação. Vou para a igreja, canto, prego, falo em línguas, faço o povo da glória. Quando acaba o culto, está no adultério, está na prostituição, está às vezes no homossexualismo, está na mentira. Um dia a sua casa vai cair. Deus vai mostrar. E quando mostrar, você vai olhar para o pastor e dizer: bem que o pastor era disse. Ninguém brinca com Deus. Abra sua Bíblia, Gálatas 6:7. Vai. Abra sua Bíblia, só para você. Não é para ficar com medo não. Mas abra sua Bíblia. Você vai dormir em paz hoje. Eu vim aqui abençoar a sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Gálatas 6:7. Eu quero que você leia na sua, depois eu vou ler na minha. Quem pode ler? Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Não é Pau ímpar. Vai, missionário. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Amém. Posso ler na minha agora? Não se iludam. É a mesma coisa que está dizendo aí. Não se iludam. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. Não se iludam. Eu não posso, Diácono Marcos, pensar que Deus não está vendo. Deus pode revelar quem eu sou na ausência da minha esposa para a igreja. Tem gente que é santo na igreja, mas não pode ver um rabo de saia. Homem, Deus pode mostrar isso para a igreja. Tem gente que é santo na igreja, mas no ambiente de trabalho só vive mentindo para agradar a chefe. Mentindo para bater meta. Mentindo para ganhar comissão. Mentindo para crescer na empresa. Mentindo para crescer. Cuidado, que Deus pode revelar isso para a igreja. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Posso continuar? O Espírito Santo agia no Velho Testamento revelando. Segundo, o Espírito Santo dava dons. Abra sua Bíblia em Êxodo 31 para a gente correr. Êxodo capítulo 31. Um homem chamado Bezalel. Olha o dom que Deus deu a esse homem. Para ele ser artesão do tabernáculo. Trabalhar com ouro, trabalhar com prata, trabalhar com bronze. Habilidade, conhecimento, inteligência, conhecimento artístico. Tudo isso era um dom que o Espírito Santo deu a ele. Êxodo capítulo 31. Olha o que Deus diz. Deus está falando para Moisés aqui. Quem pode ler o versículo 1 e 2? Lê aí, Eric. Êxodo capítulo 31, versículo 1 e 2. O Senhor está falando para Moisés. Olha o que Deus diz a Moisés. 1, 2, 3 e 4, Eric. Do 1 ao 4. Deus falou ao Senhor, Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito Santo de Deus, sabedoria e entendimento, e de ciência e para evitar essa pessoa de trabalhar em ouro e prata. Está aí? Olha o que Deus está dizendo a Moisés. Moisés, eu separei a Bezalel. Eu enchi ele com espírito de sabedoria, de habilidade, de conhecimento artístico para desenhar, trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidar, esculpir pedras, para entalhar madeira e fazer toda espécie de obra artesanal.
Eles farão o tabernáculo, a arca da aliança, a tampa que estará sobre ela e todos os outros utensílios do tabernáculo, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Tudo o que eles precisarem para o tabernáculo, eu dei habilidade a eles para fazer. O que é dom, pastor? Dom é uma capacitação sobrenatural de Deus. Todo mundo aqui tem um dom. Olha para teu irmão e diz assim: você tem um dom. Deus te deu uma habilidade especial. Deus te deu um talento diferente para fazer alguma coisa. E para que servem os dons, pastor? Tem duas finalidades. O dom não é para você receber aplauso. Nossa, como aquela irmã fala línguas estranhas. Teve um irmão que chegou uma vez para mim e falou assim: Éder, quase chorando. Ele fez: eu estou muito triste porque eu sou pobre de espírito. Mas por que tu é pobre de espírito? Ele fez: porque eu só falo de um jeito língua estranha. Só falo de um jeito língua estranha. Eu queria falar assim, ó pastor: lepiaco, maçô. Aí tu é pobre porque tu não fala desse jeito que tu quer falar. Aí tu é pobre de espírito. É porque eu falo só de uma forma. Eu queria falar assim: ó, lebrião, maçô. Aí, ó, para que o sujeito que é o dom de falar em língua? Para quê? Para se sair bonito da igreja. Ele acha feio o jeito que ele fala. Aí ele acha o jeito do irmão bonito. Olha para teu irmão e diz assim: o que Deus te deu é teu. Valoriza o dom que Deus te deu. Duas finalidades dos dons. Primeiro, todo dom que Deus dá é para edificação da igreja. O teu dom me abençoa. O meu dom te abençoa. O teu dom abençoa teu irmão. O dom do teu irmão te abençoa. Aquilo que eu tenho que você não tem, você é abençoado pelo que eu tenho. Mas o que você tem, eu sou abençoado pelo que você tem. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz: o dom que Deus te deu é para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. Não é para você ficar assim, vai descendo. Não é para você se sair como o espiritual da igreja, o mais espiritual da igreja. Não é para você querer ser mais espiritual do que os outros. Porque a espiritualidade não tem muito a ver com os dons. Quem é espiritual tem dons. Mas ser espiritual não significa ter só dons. Diga glória a Deus. Então, Deus deu o dom a Bezalel. Porque Deus capacitou ele, deu sabedoria. Não pense que a pessoa que prega, ela prega por causa da inteligência intelectual dela. É dom de Deus. É dom de Deus. Agora, deixa eu dizer um negócio a você. Abra sua Bíblia, isso aqui eu quero ver. Êxodo 28, já está em Êxodo, volte aí, 3 capítulos. Êxodo 28. Versículo 33. Aqui ele está falando sobre a roupa do sacerdote. Já vou terminar. Sobre o manto da roupa do sacerdote. Olha o versículo 33. Diz assim: o manto será todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul. Diga assim comigo: romã. É fruto. Vermelho, púrpura e vermelho carmesim. Em volta da borda do manto, intercalados com sinos de ouro. Ou seja, um sino e um romã. Outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Na roupa do sacerdote tinha um sino que fazia zoada, que era um som, representa os dons. E na roupa do sacerdote tinha romã, que é fruto.
Não adianta ter dons e não ter fruto. Dons e fruto tem que andar juntos. Você tem os dons, mas tem que ter o fruto. O sino aqui representa os dons, porque faz zoada, emite som. E a romã simboliza os frutos. Não adianta eu ter dons e não ter fruto. O que adianta eu ter dom e não ter caráter? O que adianta eu pregar algo que eu não estou vivendo? E não viver aquilo que eu estou pregando? O que adianta? Não adianta ter dons e não ter frutos. Outra coisa, não adianta ter dons e não ter amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Não adianta ter dons e não ter amor. Olha o que Paulo diz. Eu quero ler isso com vocês. 1 Coríntios capítulo 13. Não adianta ter dons e não ter amor. Olha o versículo 1 que diz: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou como um prato que estaria só fazendo barulho. 13:2 agora. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar uma montanha, fazê-la sair do lugar, e não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. Olha para teu irmão e diz: você tem que ter dons, mas o teu dom tem que vir acompanhado com amor. E tem uma coisa: o dom que Deus me dá não é só para me abençoar, é para abençoar os outros. Eu aprendi uma coisa no ministério: mesmo você tendo dons, pode ser que você não seja uma bênção para todo mundo, mas você tendo dom, você sempre será uma bênção para alguém. Sempre vai ter alguém dizendo assim: muito obrigado por aquela palavra, muito obrigado por aquilo que você fez, muito obrigado por você existir. Pode ser que você não agrade todo mundo, pode ser que você não seja uma bênção para todo mundo, pode ser que Deus não te use para todo mundo, mas sempre vai existir alguém abençoado por você, pelo dom que Deus te deu. Glória a Deus. Sempre vai ter alguém edificado, fortalecido, consolado, pelo dom que Deus te deu, através do dom que Deus te deu. Isso é o nosso combustível. Isso é o que nos alegra. É melhor do que ganhar salário. Não adianta ter dons e não ter fruto. Não adianta ter dons e não ter amor. Não adianta ter dons e escondê-los. Você lembra da parábola do talento? Um ganhou 5, um ganhou 2, um ganhou 1. O 5 que ganhou 5 multiplicou para mais 5 e deu os 10 ao Senhor. O outro ganhou 2, multiplicou para mais 2 e deu os 4 ao Senhor. O que ganhou 1 enterrou o talento e escondeu. Olha para teu irmão e diz: não esconde o dom que Deus te deu. Se revela. Não tenha vergonha do dom que Deus te deu. Diga glória a Deus. Não adianta ter dons e não ter bom testemunho. 1 Timóteo capítulo 3, abre aí para terminar. 1 Timóteo capítulo 3 está falando dos bispos. Está terminando, está acabando a hora. Qualidade dos bispos. Versículo 7, quem pode ler? Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Está falando dos bispos. Quem deseja ser bispo, aqui está a qualidade dos bispos. Bispo e diabo. Bispo e diácono. Diácono é mais embaixo, a partir do 8. E as qualidades dos bispos, de 1 até 7. E ele está dizendo assim: ó, o bispo, que é bispo, tem que ter um bom
em relação aos que são de fora. Sabe o que fala isso? Credibilidade. Sabe, irmão, tem gente que não tem credibilidade nem dentro de casa, mas está pregando, está ministrando. Nós temos que ter uma vida de tal forma que, se quiserem falar mal da gente, as pessoas têm que mentir. A gente tem que ter uma vida, viver de tal forma que, se alguém quiser falar mal da gente, tem que inventar uma história. É assim que tem que ser a vida de quem tem dom. Não ter brecha. E Satanás, ele nem abre brecha, ele vai lá e abre às vezes. Ele nem abre brecha, ele mesmo abre. Não adianta ter dons e não ouvir o Espírito Santo. Eu fui pregar na igreja lá em São Martinho, no domingo que eu faltei lá, no Pantanal. E o pastor, que me antecedeu a palavra, ele começou a falar, dando acocho na igreja, dando repreensão à igreja, falando do comprometimento para a igreja, que tem que vir para círculo de oração, começou a falar. E na minha mente, eu comecei a querer mudar o texto, mudar a pregação, porque ficou uma coisa muito que doutrina. Culto era de domingo, culto da família. Tem muita gente não crente dia de domingo na igreja. E eu separei uma palavra evangelística. Mas o pastor começou a falar de doutrina, de disciplina, de repreender a igreja, de comprometimento com a igreja. E eu digo, vou voltar para Neemias, vou falar sobre Neemias. Mas na mesma hora eu resisti e mantive a palavra evangelística. Eu ouvi o Espírito Santo. Porque não é o que eu quero falar, é o que ele quer. A vontade que eu tinha era entrar na direção que o pastor estava seguindo, que era uma palavra de doutrina. Mas o Espírito Santo tinha falado comigo antes do culto para eu preparar uma palavra evangelística. E eu não mudei. A tentação veio para mudar, mas eu ouvi. 3 almas para Jesus. Não adianta ter dons e não ouvir o Espírito Santo. E último, o Espírito Santo dava força. Sansão matou leão. Sim ou não? Sansão matou 30 filisteus. Sansão quebrou cordas novas quando prenderam ele, os filisteus. Sansão feriu com uma queixada de jumento 1000 filisteus. Tudo porque o Espírito Santo dava força. Na morte de Sansão, que ele segurou nas colunas do templo, que ele pediu pela última vez que Deus desse força a ele. Ele orou a Deus, Deus deu força, ele derrubou as colunas do templo. Sansão matou mais pessoas na sua morte do que com vida. Mas quem é que dava força a Sansão? O Espírito Santo. Então ele atuava dando força. Olha para teu irmão e diz: o Espírito Santo está te dando força hoje. O Espírito Santo está renovando o teu ânimo hoje. O Espírito Santo está te fortalecendo hoje. O Espírito Santo está te dando uma nova alegria hoje. Dava força. Você sabe qual é a diferença de José para Sansão? Todo mundo sabe que Sansão caiu com Dalila. Você sabe qual é a diferença de José para Sansão? Sansão tinha força, mas José tinha caráter. A força te leva. A força faz você chegar. Mas é o caráter que faz você permanecer lá. A força faz você alcançar. A força te leva. Mas o caráter te mantém. Por mais que você seja usado por Deus, Deus te dê força para você fazer maravilhas. Se brincar com o pecado, cai. Se brincar, cai. Olha para teu irmão e diz: não brinque com o pecado.